Bem, então estamos começando aqui mais uma aula, e essa aula nós vamos abordar aqui sobre a história do Brasil, uma aula em que a gente vai explorar aqui o contexto do Brasil, o Brasil ainda que era colônia, Portugal, certo? A gente vai discutir sobre isso e vamos ver um pouco sobre o processo. Existe um processo que vai intercalar aí essa história do Brasil de uma colônia, mas um Brasil que vai começar a trabalhar o processo de emancipação política. E esse processo de emancipação política, de independência, que vai acontecer em 1822 com Dom Pedro, a gente vai perceber na história do Brasil que um pouco antes disso já havia uma tendência que isso poderia acontecer, e a gente vai tentar explicar para você a partir dessa aula como todo esse processo ele começou a se desenvolver na história do Brasil, certo? Muito interessante a gente trabalhar sobre isso e se aprofundar um pouco mais nesse contexto de, segundo alguns historiadores, o contexto chamado de período joanino, que antecede Dom Pedro, que era o pai dele, né? É chamado também por alguns o momento em que a família real chega ao Brasil, certo? Um período importante, e a gente vai tentar se aprofundar um pouco hoje nessa conversa, né? Nessa conversa sobre esse assunto, né? Como é que a gente entende que começa a se desenhar esse contexto no Brasil? Isso a gente vai se remeter um pouco ao contexto do mundo moderno na Europa. Período aí chamado período pós-medieval, período moderno, estava se potencializando na Europa grandes nações em termos de expansão marítima. Iniciou com os países ibéricos, Portugal e Espanha, mas a partir do século XVII, somente com a Revolução Industrial, a Inglaterra vai despontar como uma grande potência, não só uma potência industrial, mas uma potência marítima. Isso se deve muito também ao período de revoluções burguesas que ocorreram na Inglaterra, né? Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, e culminou com a Revolução Industrial. Na própria Revolução Puritana, lá com Oliver Cromwell, a Inglaterra, com os atos de navegação, a Inglaterra já despontava como uma grande potência marítima, né, pelo controle exercido. E a Inglaterra passou por grandes transformações que tornou a Inglaterra, de fato, uma grande potência. Potência marítima, potência política, uma potência em inovações tecnológicas, uma potência em novos processos políticos, enquanto na Europa era muito comum governos absolutistas. A Inglaterra estava rompendo muito com isso, lá com Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, Guilherme III, Guilherme de Orange, também como era chamado. E a Inglaterra começa um processo muito interessante de expansão comercial, de expansão marítima. Professor, o que é que tem a ver isso? Em seguida, um dos países que começa a despontar como uma grande potência em termos marítimos, industriais na Europa, há uma lacuna muito grande de tempo aí, mas quem começou a se aventurar nesse processo de repensar o modelo político, o modelo social e econômico foi a França. Isso se deve muito pela ascensão das ideias iluministas, isso se deve muito pela ascensão do liberalismo, pela Revolução Francesa, que rompe também com aqueles modelos que a gente chama de antigo regime, governos absolutistas, né? E a Revolução Francesa, ela vai ser liderada praticamente pela burguesia, que quer romper não só com o absolutismo, com o mercantilismo, mas quer promover um ambiente político muito favorável para eles, no sentido de prestígio político, principalmente os girondinos. Então, esse acontecimento da Revolução Francesa vai ser muito importante para a ascensão política e econômica também da França. Napoleão consegue fazer grandes reformas na França. A França consegue se industrializar no início do século XIX.
E a França começa a despontar também como uma grande potência marítima, industrial. Só que esse período aí já tinha resquícios históricos disso. A França começou a disputar a hegemonia mundial em termos de controle de mercados, indústria, com a Inglaterra. Isso passou a ser uma marca desse tempo, né? Os conflitos entre ingleses e franceses pela hegemonia mundial, pelo controle mundial, pela... Acho que tem até um filme, eu já assisti já faz um tempo. Eu confesso a vocês agora que não me lembro exatamente se retrata isso, mas Mestre dos Mares, que é um filme que, se eu não me engano, retrata esses conflitos navais, né, entre Inglaterra e França. Estou na dúvida agora se refere mesmo a esse tempo ou se é um pouco anterior, que há registro de conflitos entre ingleses e franceses antes disso até. Um outro ponto, um outro objeto interessante, quando você olha para alguns filmes, por exemplo, é muito curioso, como o filme Piratas do Caribe, que você vai perceber que Jack Sparrow, que era o personagem principal, né? Em alguns filmes ele busca o Pérola Negra, que era um navio e tal, e ele vai entrar sempre em atrito contra a marinha inglesa, né? Então mostrava já esse cenário da Inglaterra como grande potência marítima, os piratas tentando se beneficiar no comércio, no controle, mas havia esse problema com a Inglaterra. E até é engraçado, é curioso, não sei se no filme deixei isso claro que Jack Sparrow era francês, não sei, estou supondo aqui, mas era comum também, desde as grandes navegações, os franceses eles se aventurarem nesses tipos, vamos dizer assim, de navegação ilegal, né? Saqueadores, piratas, os chamados corsários, que até então até percorreram o Brasil durante o período colonial, né? Implantou aqui algumas colônias no Brasil, que no início eram corsários, piratas que trafegavam aqui pelo Atlântico. E no filme retrata os piratas contra a marinha inglesa, então de repente associa-se que esses piratas poderiam ser franceses, né? Então tem todos esses detalhes que a gente pode até ver aqui uns trechos passando, certo? Para você entender um pouco desse contexto que esses filmes retratam, tá bem? Você pode ver aqui alguns trechos. Se caso tenha a ver, né? Que eu creio que tenha. Mas vamos lá. Por que tem a ver essa questão da ascensão industrial de Inglaterra e França com a história do Brasil? Já que eu comecei falando da história do Brasil. Comecei falando do período joanino, né? Comecei citando, né? Que eu vou falar, na verdade, a partir de daqui a pouco eu vou começar a falar sobre isso. Na verdade, o que é muito interessante é que Inglaterra e França tinham essa disputa, mas isso afetava o mundo inteiro. E Napoleão Bonaparte, na sua política, por mais que ele seja um grande defensor, um grande representante das ideias da Revolução, ele era um representante da Revolução, mas Napoleão ele usava de instrumentos muito autoritários, né? Ele chegou a ser nomeado imperador, a se intitular imperador, estabeleceu o império na França. E Napoleão ele era famoso pelo quê? Pela sua política muito forte, muito firme, apesar de defensor das ideias liberais, incentivou o crescimento industrial da França, mas ao mesmo tempo flertava com esse modelo de governo firme, autoritário. Napoleão, pensando em tornar a economia francesa mais importante do mundo, ele vai apelar muito para o seu histórico militar. Por que seu histórico militar? O histórico militar de Napoleão era um histórico muito vencedor. E isso gerava temor em algumas nações. Isso gerava temor de invasão, isso gerava temor de poderio bélico contra os outros povos. Então muitas nações temiam Napoleão. Napoleão se apropria muito dessa imagem que ele tem de ser um grande estrategista militar, de um grande militar, né? De liderar tropas importantes, grandes conquistas. Quando ele foi fazer parte do diretório francês, ainda não era imperador da França, né? Quando foi fazer parte do diretório, ele foi escolhido muito em função desse seu histórico, né? Seu histórico como general, como um homem de guerra, né? Que impor a ordem na França. Então também tem esse legado muito interessante
de Napoleão. Mas vamos lá. Napoleão ele se apropria muito disso, desse contexto, né, no início do século XIX, e Napoleão passa a dominar e combater todos os países inimigos da França. Porém, ele não conseguia nesse período vencer a Inglaterra. Era um país que mais gerava problema. Ele travou muitas batalhas, mas a Inglaterra era o principal país assim em termos de tabu mesmo para ser vencido por Napoleão. Napoleão naquela época, além dessa disputa militar com os ingleses, Napoleão ele tinha que disputar o controle econômico marítimo também da época com os ingleses. E Napoleão ele queria de fato que a França fosse exercesse uma supremacia econômica na Europa, mas ele tinha um grande empecilho. O grande empecilho é que era a Inglaterra que era essa grande potência. E Napoleão ele criou um projeto, vamos dizer assim, ele decretou o chamado bloqueio continental. E aí o que era o bloqueio continental? Era uma forma de impedir que qualquer país tivesse relações econômicas com a Inglaterra. A ideia, de certa forma, era que isolar a economia inglesa, isolar a Inglaterra de manter relações com outros países e fortalecer o poderio econômico francês, mantendo a relação da França com os outros países, diplomacia, relações econômicas, etc. Na época, nós vamos caminhar mais para perto do Brasil, certo? Na época, Portugal, que era governado por um príncipe regente, porque a sua mãe, a mãe do príncipe, né, a rainha Dona Maria I, ela sofria de problemas mentais, não tinha condições de governar, então quem governava era o filho, Dom João VI, que era o príncipe regente. Ele viu-se na difícil situação de escolher se ele aderisse ao bloqueio continental. A Inglaterra impediria as comunicações e o comércio entre Portugal e Brasil, e naquela época a Inglaterra tinha uma proximidade gigantesca. Até uma curiosidade histórica, existia um tratado entre Inglaterra e Portugal chamado Tratado de Methuen, antes desse contexto, em que naquela época, como os ingleses eram grandes produtores de bens de consumo variados, os portugueses eles consumiam esses produtos e como pagamento eles tinham tratado que a Inglaterra poderia vir aqui no Brasil e pegar o ouro como pagamento. Isso é só para ter uma ideia dessa abertura que os ingleses tinham com Portugal e com o Brasil, né? It took Dom João 20 days to write a letter to Napoleon, but Portugal was already dominated by the English, and Dom João ended up with another big problem in his little fat hands. ¿A quién vas a respetar? ¿Quieres que te recuerden como Juan, el rey desertor? ¿Es esto? Prefiro ser conhecido como Rei Fujão do que como Rei Morto. The order is, either we take the royal family to Brazil immediately, or we destroy the Portuguese fleet lest the French make use of it. Juan, si estuvieras considerando o te impusieran nuestro traslado a Brasil, ¿qué aviso? Partirás sin mí. Yo no seré jamás la princesa de Brasil. E a Inglaterra era um parceiraço de Portugal em termos de diplomacia, de acordos econômicos. Além disso, além de estimular a independência da colônia para poder comercializar com ela diretamente, que era também uma das características da Inglaterra com Portugal. Por outro lado, se Dom João ele não tinha como combater a França e correr o risco de perder o reino para Napoleão, o que ele ia fazer? Que era um dilema. Romper com a Inglaterra representava um grande declínio econômico, grandes percas econômicas, mas romper com a França também geraria problema, porque Napoleão, nesse bloqueio continental, ele afirmava o seguinte: se você não romper, um exemplo, se você não romper, falando para o rei, para Dom João, né? Se você não romper com a Inglaterra, nós vamos invadir o seu país e tomá-lo. Então, Dom João estava entre a cruz e a espada. Ou romper com a Inglaterra e perder economicamente, ou romper com a França e ser invadida e sofrer um grande dano militar. E aí, o que fazer? Inglaterra ou França? Eis a questão. O que fazer, né?
O que Portugal, Dom João deveria fazer? Então esse foi o grande dilema. Por algum tempo, Dom João tentou permanecer neutro. Ele fingiu aderir ao bloqueio continental para enganar a França, mas não conseguiu convencer Napoleão Bonaparte. Em novembro de 1807, que foi o dia que ele foge para o Brasil, que foi a saída que ele encontrou, mas um pouco antes disso, França e Espanha assinaram um tratado secreto chamado Tratado de Fontainebleau, que dividiu o território português entre os dois países. Enquanto isso, o exército de Napoleão rumava para Lisboa para tomar Lisboa, já que Napoleão não acreditava nas palavras de Dom João. E esse acordo, o acordo de Fontainebleau, foi um acordo que a França fez com a Espanha exatamente para ter liberdade e facilidade geográfica, militar, de invadir Portugal, invadir Lisboa. Assim, diante das pressões que havia na época, da Inglaterra e da França, Portugal tinha que tomar uma decisão. E aí veio a grande estratégia de Dom João, que era juntar a família real, toda a família real e todo o seu staff, vamos dizer assim, empregados, burocratas portugueses, a elite portuguesa, né? E transferi-la para o Brasil, como um meio de fugir desse contexto, principalmente de Napoleão. Eles decidiram, de certa forma, com isso, permanecer aliado à Inglaterra. Essa decisão ela foi tomada às pressas e contou com a ajuda da Inglaterra, que de certa forma a Inglaterra vai escoltar as embarcações portuguesas. A marinha inglesa, isso aqui é uma característica interessante para esse período, era a marinha mais poderosa em termos militares naquela época. E a marinha inglesa vai escoltar os portugueses, certo? Até chegar ao Brasil, né? E aí eles também receberiam benefícios econômicos nessa parceria feita com Portugal. Então os ingleses, eles participam desse processo também, né? De ajudar na viagem. Essa viagem foi uma viagem muito, muito conturbada, muito doida. Vale considerar, e vale considerar muito a viagem, vale considerar muito os desafios na época de se navegar, né? Quais eram os grandes desafios de se navegar naquela época? O desafio era a falta de higiene. Era muito comum nas grandes navegações, desde o século XVI, as pestes. Era muito comum, por exemplo, doenças ocasionadas pela boa alimentação. Não tinha alimentação adequada, então faltava vitaminas. O escorbuto é um grande exemplo disso. Então navegar nesse período ainda era muito, muito, muito primitivo. A forma de navegar não tinha estratégias que mantinham os alimentos conservados por tanto tempo, etc, etc. Mas para piorar a situação, houve peste de piolhos na viagem. Ainda era uma visão muito, muito retrógrada a questão do cuidado com a higiene, né? Dom João mesmo é uma figura até muito curiosa. Dom João foi um homem que há relatos que ele tomou poucos banhos na vida. E um dos banhos que ele tomou na vida dele foi aqui no Rio de Janeiro. Já nessa chegada no Rio de Janeiro, depois de um tempo aqui, ele estava possivelmente com uma doença de pele, furúnculos de um corpo, e toma banho porque esse banho ajuda ele a sarar essas feridas, né? Ele descobre aqui no Brasil e toma esse banho, e diz que possivelmente ele tomou uns 2 ou 3 banhos no máximo em toda a sua vida. Então daí você tira como é que eram as concepções de higiene dessa época. Tem até outras curiosidades históricas, né? Que foi até questão do Enem esse ano, que muitos negros, no Lisboa na verdade, e algumas cidades da Europa eram muito sujas, né? Porque não tinha essa consciência de higiene e tal. E era muito comum nas casas medievais, na Idade Moderna, as casas, né, europeias, os grandes centros, essas casas eles não possuíam banheiros, não entendia de banheiro. Então eles faziam as necessidades e jogavam na rua, certo? Por isso que a gente vê muito aqui aqueles recipientes que a gente chama tradicionalmente aqui no Nordeste de pinicos, né? Que colocavam esses dejetos e jogavam na rua. E interessante, que eu acho que é Laurentino Gomes que ele fala no livro dele, que os negros eram chamados aqui no Brasil nessa época da chegada da família real de tigres. Por quê? Porque eles juntavam todos os dejetos que eram recolhidos, colocavam em tonéis, e esses tonéis eles usavam para jogar todos esses dejetos no mar, Copacabana principalmente.
Mas por que eles eram chamados de tigres? A mistura das fezes com a urina, né, gera um composto químico chamado amônia, que quando bate na pele, mancha a pele. A gente chama isso muito no interior, no Nordeste, de pano branco. Então os negros eram chamados assim, essa curiosidade, por causa dessa questão. Isso demonstra várias coisas, demonstra esse cenário de falta de higiene, né, de cuidado com o corpo e etc. Então Dom João tem esses problemas. Bem, então essa viagem, já falei aqui, já adiantei algumas coisas, curiosidades do que vai ocorrer desse tempo deles aqui no Brasil. Então imagina essa viagem, como é que era. Uma viagem que eles saem mais ou menos de novembro de 1807 e vai chegar na Bahia, se não me engano, em janeiro de 1822, e depois em março chegam no Rio de Janeiro, certo? Foi uma viagem que trouxe muitos problemas. Em novembro de 1807, a família real, seus parentes, funcionários do reino, criados e dependentes embarcaram para a colônia. Somavam aí cerca de 15 mil pessoas que viajaram mal acomodados em 14 navios carregados com tudo que conseguiriam trazer: bens pessoais, documentos, bibliotecas e obras de arte. Então tudo que eles podiam trazer, eles traziam para o Brasil nesse período, né? Eram muitos burocratas, funcionários, criados, eram em torno aí de 15 mil pessoas, era muita gente, certo? Muito bem, então aqui estamos em Portugal. Do meu lado, a Lilian Moritz Schwartz, antropóloga, professora, historiadora. Isso. Lilian, então é aqui que a história do Brasil começa. Na verdade, Dan, aqui começa a história do Brasil independente, porque é o momento em que a coroa portuguesa resolve fazer as malas e partir para sua colônia tropical chamada Brasil. Eu sugiro que a gente vá ver o embarque. Sugestão tá bom? aceita, vamos embora. Mas eu não pensei que ia estar assim, tanta... Então, hoje, 29 de novembro, vento soprou sudeste. Não, tá frio. Tá frio. E a família real tá pronta para zarpar. Que horas são agora? 2 da manhã, a notícia era para ser um segredo, mas como você pode ver, se espalhou feito faísca. E as pessoas estão com pressa porque o exército francês está chegando em Lisboa. Napoleão. É, o exército de Napoleão, o temível exército de Napoleão. Famoso pela bravura, mas também famoso por sua violência. Ei, para. Vamos voltar alguns anos na história para a gente entender melhor. Em 1806, o ilustre imperador francês Napoleão Bonaparte já havia dominado a Suíça, adentrado a Itália, atravessado a Alemanha e chegado à Polônia e à Áustria. Bonaparte ia destronando monarquias e colocando protegidos e parentes em seus governos, como o brasileiro já conhece. Mas em toda a Europa sobrava uma pedra no sapato, a Inglaterra. Para enfrentá-la, o jeito era atingir sua economia, isolar a ilha. Assim, em 1806, foi decretado o bloqueio continental, que proibia todas as nações europeias de comprar produtos vindos da Grã-Bretanha. Os ingleses, é claro, devolveram na mesma moeda. Vetaram o comércio e a navegação em todos os portos inimigos. No meio disso tudo estava Portugal, em cima do muro, neutro enquanto podia. E agora José, quer dizer, e agora João? Bom, bem que o Dom João tentou manter essa política de neutralidade que consistia em fingir que agradava as duas nações. A França e a Inglaterra. Exatamente, mas não agradava a ninguém. Tanto que a Inglaterra começou a pressionar política e comercialmente, enquanto a França ameaçou invadir o território português. Então ele não queria guerra com um lado nem com o outro. Naturalmente, ficava mantendo essa posição de neutralidade enquanto pôde. É isso. Isso, era uma espécie de nem lá, nem cá. E, na verdade, o que ele não percebia é que a política toda estava ficando muito ameaçadora. Claro.
foi daí que eles decidiram fechar os portos para a Inglaterra? Foi mais ou menos assim, Dan, porque de um lado, Dom João negociava secretamente com a Inglaterra a proteção para o mar, caso os portugueses resolvessem ir para sua colônia chamada Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eles não declaravam guerra com a França. Eu imagino que essa indecisão, essa posição de neutralidade, como você quiser chamar, deve ter deixado os conselheiros malucos. Se Portugal não fizer o que eu quero, a Casa de Bragança não reinará mais na Europa dentro de 2 meses. Este foi o recado de Napoleão, Alteza. Alteza. Eu preciso de tempo para pensar. Não temos mais tempo. A família real precisa fazer a sua mudança para ultramar. É fundamental a defesa do espaço atlântico português, a integridade da metrópole e do império, sem deixar de lado a fidelidade e a proteção para com os ingleses. Está sugerindo que a corte fuja do Rodrigo? Não. Só até os ânimos se acalmarem. O Império Português pode ser governado de qualquer uma dessas colônias, da África, da Ásia, do Brasil. As informações que eu tenho da França, e Vossa Alteza sabe das excelentes ligações que tem com o povo francês, me levam a crer que essa sugestão é absurda. É um passo muito arriscado. Está sendo contraditório. O argumento para uma aproximação com os franceses é justamente o medo e a recusa da Revolução. Vossa Alteza, acabo de receber o jornal de Napoleão. As tropas francesas chegaram a Abrantes. Casa Bragança cessa de reinar. Impossível! Diga para os criados reunirem tudo o que puderem o mais rápido possível e em segredo. Em 3 dias, a família real inteira partirá para o Brasil. Deixe-me. Carlota Joaquina, esposa de Dom João, imagino que não tenha gostado da ideia, né? Não, nem um pouco, e desde o início ela era contra essa ideia. Bom, não era lua de mel dos sonhos de ninguém, né? Bom, lua de mel não tinha mesmo. Casamento, sobretudo, entre realezas, como é o caso de Portugal e Espanha, era uma estratégia, era um negócio de Estado. Para você ter uma ideia do bom relacionamento deles, em 1805, a Carlota Joaquina organiza uma conjuração contra Dom João, ou seja, uma espécie de golpe de Estado contra o marido. Uma esposa dando golpe de Estado no marido, isso não é tão incomum assim, sabia? Dom João é um covarde! Imagine, tirar da Europa para me levar àquela terra de selvagens. Não vai esquecer as minhas pratarias. E esses quadros também. Embrulhe todos, todos. Ele ainda me paga por isso. Isso que eu chamo de crise conjugal. Isso sim, não é? Quando se teve uma, Dom João nem notou, porque ele era uma figura muito amável, ele era de fato bonachão, mas ele não era o bobalhão que a história do Brasil fez dele. Não era o comedor de coxa de frango. Os Braganças gostavam, mas mesmo assim ele não fazia só isso na vida. Ao contrário, ele foi príncipe regente num momento muito difícil da nossa história, porque a sua mãe, Dona Maria I, já se encontrava insana, e ele estava reinando, no limite, numa situação muito complexa, numa situação de guerra. Claro. E a Carlota Joaquina, hein, Lili? Todo mundo fala que ela era feia, esquisita, irritada, masculina. Então, Dan, ela não diria pra você que ela era bonita, propriamente dita, nem tinha um temperamento dos melhores. Sim. Mas essa história é só em parte verdade. Porque o que acontece é que Carlota Joaquina gostava de andar a cavalo, colocava um rifle no ombro, muitas opiniões, ela era culta, ela era bastante inteligente. Então é uma visão um pouco machista. Totalmente machista, na minha opinião. Mas, em todo caso, se Dom João e Carlota Joaquina entrassem num site de relacionamento... Não dava match. Não. A verdade
é que Carlota Joaquina e Dom João nunca se entenderam muito bem. Há quem diga que eles viveram infelizes para sempre. E eles só se reuniam mesmo nas ocasiões mais oficiais. Por exemplo, aqui. Aqui. Não, olha esse lugar, gente, olha isso. Não, um senta aqui e outro ali, é um imenso. Mais impessoal. Impessoal. Ocasiões especiais como a fuga. Vamos lá ver os preparativos, vamos lá. Era a primeira vez que uma corte cruzava o Atlântico e tentava a sorte longe da Europa. Mas diferente dos tempos dos primeiros descobridores, que atravessavam o oceano para encontrar glória e riqueza em terras americanas, agora era a própria dinastia dos Braganças que faria a viagem em busca de algo bem menos pomposo: a continuidade da Casa dos Braganças no poder. Se por um lado, teve gente que visse tudo isso como um grande ato de covardia, fugir, também pode ser visto como um ato de coragem, né, não? Isso, as duas coisas, porque os franceses estavam chegando, então não havia tempo, era preciso partir para o Brasil. O famoso exército do uniforme azul se aproximava de Portugal com 6.000 homens, mas ao contrário do que se imaginava, vinham estropiados, sem sapato, de roupa rasgada, passando sede e morrendo de fome. Metade estava doente e sem condição alguma de lutar. Se eles soubessem que as tropas estavam num estado tão lastimável, eles não teriam tanta pressa. Cuidado com isso, homem! Não corra tanto, vão pensar que estamos a Encate os meus sapatos, seu inútil! Fica aqui hoje descalço naquela selva! Esse pessoal todo vai conseguir embarcar? Não, muita gente acabou ficando de fora. O desespero era tanto que as pessoas iam deixando tudo para trás. Ande, homem, ande! Carruagens de luxo, pratarias, livros. Covarde! Seu fujão! Príncipe dos macacos! Seu babão! Eles vão embora assim, sem dar nenhuma satisfação para a população? Amanhã vai sair um comunicado oficial de Dom João dizendo que ele foi para o Rio de Janeiro e só retorna quando a paz voltar a reinar. Então eles têm uma longa viagem pela frente. A esquadra portuguesa tinha 8 naus. 3 fragatas, 2 brigues, uma escuna e uma charrua. Acompanhavam 4 naus inglesas e 30 navios mercantes. Na embarcação Príncipe Real, a maior, vinham 1.054 pessoas. Dentre eles, Dom João, Dona Maria, os herdeiros Pedro e Miguel e o capitão inglês Sir Sidney Smith. No Afonso de Albuquerque vinha Carlota e suas 3 filhas. Ao todo, 15.000 pessoas a caminho do rio, enfrentando de tempestades a infestações de piolho que destruíam cabeleiras reais. No meio do trajeto, pelo mau tempo ou por decisão política, a caravela da família real decidiu desviar para a antiga capital do Brasil, Salvador, que, contrariando os preconceitos do nosso Brasil, se preparou às pressas para receber o rei depois de 54 dias ao mar. Seja bem-vindo, meu rei. Obrigado, João, mas é príncipe regente. Príncipe regente. Não importa, majestade, para mim é rei. Permita-lhe que eu lhe apresente meu grande amigo, José da Silva Lisboa. Lisboa é um liberal, um defensor das ideias de Adam Smith. Apenas sou entusiasta da liberdade de câmbio, mas não do liberalismo político. Essas opiniões já lhe custaram algum mal-estar com a opinião pública, sabe? A opinião pública? Não conheço essa senhora. Majestade, deixa que eu lhe mostre os nossos fatos, os nossos números. Podemos sentar? Por favor. Nessa época, Portugal proibia as colônias de fazer comércio direto com outros países, o que estava dificultando a vida econômica das elites locais. Nós temos uns navios repletos de mercadorias que não podem zarpar. Por ordem minha. Os naus só podem ir da colônia para a coroa. Mas Portugal está na mão daquele maldito Napoleão, sabe-se lá até quando. Pois então, eu sugiro a Vossa Alteza que aplique um pouco do liberalismo inglês aqui em vossas terras. Majestade, nós preparamos este documento para a sua apreciação. Juntos, convencem o monarca a assinar o decreto de abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Ficam em suspenso todas as leis, cartas régias ou outras ordens que até aqui proibiam neste estado do Brasil
o recíproco comércio e navegação entre os meus vassalos e estrangeiros. A partir do decreto de abertura dos portos, ficava permitida a importação de todas as mercadorias que vinham de nações amigas, mas na prática, a única nação amiga era a Inglaterra. E o resultado disso foram preços amigos para importar vinho, aguardente e azeite. Agora o brasileiro pagaria apenas o dobro de imposto. Mas o benefício não terminava aí. Também poderíamos comprar uma lista de novidades. Assim, nosso país foi inundado de produtos inúteis para uma colônia tropical. O que raios fazer com patins de gelo? A resposta, claro, viria do jeitinho brasileiro. E as lâminas dos patins viraram trinco de porta. A Bahia hoje é o lugar perfeito para férias, mas Dom João não descansou um minuto. Antes de zarpar para o Rio, ainda fundou uma escola de cirurgia e autorizou a instalação no Brasil de fábricas de vidro, pólvora e de uma companhia de seguros. Bom, senhores, creio que estou pronto para partir para o Rio de Janeiro. Ah, Vossa Majestade, fique mais um pouco. Rei, não vá embora. Fique mais um pouco. Fique, meu rei. Príncipe regente. Missão cumprida. Em 1808, o rio que Dom João ia encontrar ainda não era aquela cidade maravilhosa. Parecia mais uma aldeia, entre o Morro de São Bento, o Morro da Conceição e o extinto Morro do Castelo, que foi demolido em 1922. Havia alguns poucos prédios reais, igrejas, casas. Suas ruas eram estreitas e sujas, cheias de ratos e urubus. A expectativa de vida não passava dos 40 anos. E a população era de apenas 60 mil habitantes, um terço deles escravos. Gente que hoje caberia com folga dentro do estádio do Maracanã. O jeito de se vestir da elite vinha da moda francesa. Pedia roupas pesadas, com várias camadas, e em alguns casos até perucas em mulheres e homens, que num calor equatorial virava uma verdadeira sauna portátil. Como uma vila como essa, tão despreparada, vai receber todo mundo que está vindo? Olha, a situação era mesmo complicada. A cidade toda tinha em torno de 60 mil habitantes. E agora vão chegar 15 mil portugueses, de um dia para o outro. Como é que eles vão se preparar para isso? Eu que lhe faço a pergunta. Quando alguma coisa sai errado, quem é que o governo faz pagar a conta? Nós. Brasileiros. Tá ali, ó. O que o senhor está fazendo? Essa casa é minha. A partir de hoje ela é propriedade real. E eu vou pra onde? Isso não é problema meu. Ordens da coroa. Propriedade real, coisa nenhuma. Estão nos colocando na rua. Simplesmente botavam as pessoas para fora de casa. São mais de 10 mil casas com a marca PR, que a população, com seu bom humor, interpretou como propriedade roubada ou ponha-se na rua. Era propriedade real. O brasileiro não perde o humor nunca, né? Quando a família real finalmente chegar, a decepção vai ser geral. Eu nunca achei que eu fosse ver a família real tão de perto. Eles são estranhos, né? E sujos. O príncipe é meio gordinho e ela é feia. Agora a rainha, não vou nem falar. Por que será que eles rasparam os cabelos? Será que é moda lá na Europa? Se for, eu espero que não chegue aqui. Se a primeira impressão é a que fica, hein? Carlota, por exemplo, mal pisou em terras brasileiras, já queria partir. Ela reclamava de tudo. Imagino, para ela deve ser um choque. Mas também tem do que reclamar, né? Tá todo sujo, é tipo muito diferente. O que a família real estranhou mesmo era a quantidade de negros e de escravizados pelas ruas. Isso estranhou. Assim como a família real, os negros escravizados também levavam quase 2 meses para cruzar o oceano. Só que vinham espremidos em caravelas com até 450 cativos acorrentados para evitar rebeliões. De cada 100, 65 eram homens, 35 mulheres e apenas 3 crianças. Comiam só uma vez no dia, azeite, milho cozido e um pouco de água potável. E sofriam com desinteria, varíola, sarampo, febre amarela. De cada 100, 8 morriam na viagem.
Mas nada que impedisse nossa escravidão de tomar proporções terríveis. No Brasil de Dom João, os cativos eram 1.903.000, metade da população de 3.817.000 habitantes. Outros 526.000 eram negros, nascidos livres ou libertos, e sobravam 1.043.000 brancos e apenas 259.000 indígenas aldeados. O Brasil, na época do descobrimento, tinha 3 milhões de índios. Onde é que eles estão agora, em 1808? Bom, a essa altura, grande parte já está dizimada. Em parte por causa das epidemias que vieram com os brancos, em parte por causa dos aldeamentos das missões jesuíticas. Nessa época, a América teria perdido 95% da sua população. Um genocídio. De certa maneira, as coisas são e não são como a primeira carta que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre o Brasil nos idos de 1500. Se na carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão fala da simplicidade dos índios e sua comunhão com a natureza, o viajante português Gabriel Soares de Souza trouxe uma imagem ligeiramente diferente. A língua desse gentio é o Tupi-Guarani, que carece de 3 letras. Não se acha nela F. E eles trouxeram muitas coisas. Até é interessante. Carlota Joaquina, que era a esposa de Dom João, ela não queria vir para o Brasil e detestou esse lugar. Uma epidemia de piolhos forçou as damas da corte a cortar os cabelos. Por isso, chegaram aqui com turbantes na cabeça e as mulheres da colônia achavam que era uma moda na Europa, né? Que elas chegavam com os turbantes na cabeça. Em janeiro de 1808, a corte portuguesa desembarcou na Bahia e os rumos do nosso país mudariam para sempre, né? Porque a presença da família real aqui realmente trouxe muitas mudanças para o Brasil, para a sua história política, econômica. A gente vai pontuar algumas coisas que até foram feitas, né, pela presença da família real aqui no Brasil, que a gente considera ser muito relevantes, tá? Mas vamos lá. Uma das primeiras medidas que Dom João estabeleceu aqui no Brasil, ainda, se eu não me engano, na Bahia, foi a abertura dos portos de 1808. O comércio brasileiro ele foi aberto com essa medida aos países que é chamado países amigos de Portugal, que o Brasil ainda era colônia portuguesa, né? Porém, essa abertura dos portos ela beneficiava principalmente a Inglaterra, que naquela época dominava o comércio mundial e passou a ter vantagens comerciais com o Brasil. Então, até alguns historiadores eles entendem que isso, de certa forma, foi um dos grandes passos para a quebra do pacto colonial, né? Porque o pacto colonial, de certa forma, dava exclusividade a Portugal em explorar o Brasil. E agora, com a abertura dos portos, outras nações podem explorar o Brasil, mas na prática foi muito vantajoso para a Inglaterra. A Inglaterra que se beneficiou com esse chamado pacto colonial. Outra medida importante tomada por Dom João foi a revogação do alvará de 1785, que impedia a instalação de manufaturas na colônia. Também foi um ponto importante feito por Dom João, certo? Em março de 1808, a corte segue viagem e chega no Rio de Janeiro. Tem até algumas... Foi recebido com muitas festas. A parte nobre, né, que eram os portugueses que viviam já no Brasil, vão receber Dom João. Foi realmente um marco, um momento muito importante para a história do Brasil, a chegada da família real, né, a chegada da família real aqui ao país. Porém, começa a se apresentar um primeiro grande problema. Isso é um grande problema. Esse primeiro grande problema era o seguinte: onde acomodar, onde abrigar 15 mil pessoas. Fala-se que o Brasil naquela época, o Rio de Janeiro, era uma cidade que tinha mais ou menos 50 mil habitantes. A metade eram negros. Era uma cidadezinha, uma cidade de 50 mil habitantes. Ter que encontrar moradia para 15 mil. Então era um desafio gigantesco. Urbanisticamente falando, em termos de moradia. Além disso, o Rio de Janeiro era visivelmente uma cidade muito atrasada. O Brasil era uma grande fazenda, né? Tinha ruas que elas não eram pavimentadas, no final delas não tinha saída.
ruas que você encontrava porcos, cabras, jegue, né, na rua. O país era um país ainda num aspecto muito ruralístico, num aspecto ainda muito atrasado comparado à ideia de nação-cidade que vai se ter na Europa, né? Então, para acomodar essa comitiva real, foram solicitadas as melhores casas do Rio de Janeiro. Dizem que inicialmente, dessa medida de Dom João, de pedir as melhores casas e tal, eles se hospedaram por algum tempo em escolas, igrejas. Há essa vertente que afirma isso, né? Mas para acomodar a comitiva real, foram solicitadas as melhores casas do Rio de Janeiro, ou seja, foi dada uma ordem de despejo aos moradores que tiveram 24 horas para deixar suas casas. Na casa escolhida era colocada sua porta-sigla PR, que significava príncipe regente, mas as pessoas, devido a esse cenário, um problema social seríssimo, as pessoas brincavam com isso. Colocavam PR como propriedade real, prédio roubado, põe-se na rua, virou esse tipo de piada, né, de conjectura, de análise na época. A presença da família real no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, contribuiu para uma grande mudança na cidade, né? A presença da família real aqui era muito simbólico para a época. A família real está aqui, então isso tinha muita relevância. O Rio se tornou a sede do Império Português e a corte estava segura na colônia. Enquanto isso, a guerra continuava na Europa e a Inglaterra defendia Portugal na invasão, que continuou a guerra lá com a França invadindo o território português. Dom João, ele estabeleceu muitas mudanças importantes no Brasil, muitas mudanças econômicas importantíssimas, certo? Dom João adotou várias medidas econômicas que mudaram o cenário brasileiro. Entre as principais podemos citar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, que eu já citei, que beneficiou muito a Inglaterra, que rompe de certa forma com o Pacto Colonial, a revogação do alvará que proibia a instalação de manufaturas na colônia, também já foi citado, construção de estradas, reformas dos portos. Ele incentivou o desenvolvimento da indústria têxtil, da metalurgia. Em 1810, ainda aumentando ainda mais a relação com a Inglaterra, ele criou alguns acordos de comércio e navegação, tratados de aliança e amizade, e esses tratados beneficiavam muito a Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, as taxas de importação que eram cobradas na época, só cobrava 15% a Inglaterra e 16% a Portugal. A taxa era mais favorável para os ingleses do que para os portugueses. E os demais países, acho que era em torno de 24%. Então daí vocês tiram de como havia uma pretensão de ampliação dessa relação com a Inglaterra, de se beneficiar dessa relação com a Inglaterra. Houve muitas mudanças também administrativas. Com a vinda da família real para o Brasil, havia um sentimento, e isso é muito nítido até na história de Dom João, que o Brasil era um país atrasado e que Dom João tinha um grande projeto administrativo para o Brasil, urbanístico, transformar o Brasil numa cidade, o Rio de Janeiro principalmente, que foi mais de um Rio de Janeiro, numa cidade com uma cara mais europeia. Para isso ele tinha que criar uma estrutura tanto urbanística, mas uma estrutura administrativa. Quando a gente estuda até o que a gente chama de gestão administrativa ou gestão pública, administração, se estuda muito os modelos de administração e fala-se muito desse modelo de Dom João, que é chamado de modelo patrimonialista de gestão, né? Porque ele traz algumas pessoas de confiança dele, do Portugal, e eles começam a governar, começam a criar mecanismos aqui no Brasil de controle desses grupos, né? E aí começou um certo modelo administrativo implantado por Dom João no Brasil. As principais medidas desse modelo que foi criado por Dom João foi a criação dos 3 ministros de guerra e estrangeiros, marinha, fazenda e interior, a fundação do Banco do Brasil, a instalação da Junta de Comércio, na época que foi criado, a instalação da Casa de Suplicação, hoje Supremo Tribunal, que era a mais elevada Corte da Justiça, uma espécie de poder jurídico, judiciário, né? Em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, é uma região a sul do atual Portugal. Isso aqui também é um dado importante, o Brasil é elevado
a categoria de Reino Unido a Portugal. Isso dá a ideia de que o Brasil era uma extensão do reino português. O Brasil começa um processo com essas medidas de Dom João de certa forma de emancipação, né, de mais autonomia. Não de emancipação, de se livrar de Portugal, que não era legalmente, era uma extensão do reino diferente. Mas você percebe que o Brasil está criando mais autonomia política. Não tem mais aquela percepção de uma colônia, né? Simplesmente uma colônia. Primeiro porque a família real está aqui, né? Como é que vai ser uma colônia se a família real está aqui? Então também isso já mudava um pouco a configuração política e a autonomia do Brasil. Dom João também foi um grande incentivador da cultura. Está aí, não resta dúvida. O legado ecoa até os dias de hoje. As medidas que ele tomou na questão de incentivo à cultura, a gente vai ver a fundação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, no Rio de Janeiro, a criação de cursos no Rio de Janeiro e na Bahia, como cirurgia, química, agricultura, desenho técnico, fundação do Museu Nacional, da Biblioteca Real, do Observatório Astronômico, a criação do Jardim Botânico, que era chamado na época de Horto Botânico, a criação da imprensa régia, a primeira gráfica do Brasil, criada por Dom João, e ele estimulou o desenvolvimento de artes como a vinda da missão francesa para o Brasil. Nessa missão francesa é até muito importante, eu acredito ser. Eu sempre trato com muita relevância a chegada dessa missão artística francesa, porque até hoje, quando nós olhamos nos livros, pesquisamos sobre alguma imagem que retrata o Brasil do século XVIII, no Brasil desse século XIX, né, você vai encontrar muitas obras de um dos homens que vieram nessa missão artística para o Brasil, que foi Jean-Baptiste Debré. Muitas obras desse período do Brasil é Debré. Se você pegar no livro assim, você vê sempre a legendazinha lá, Debré, Debré, Debré. Então tem um legado gigantesco para essa imagem do Brasil, retratada por essa missão artística, né? Incentivo Dom João. Dom João cooperou muito com isso, certo? Aqui nós temos então esses incentivos, aí algumas imagens, certo? Desses incentivos, dessas ações de Dom João na história do Brasil. Aqui a Gazeta era usada como jornal oficial do governo. Lá eram publicadas nomeações, diversos atos de Estado eram feitos naquela época. Com a derrota de Napoleão, os artistas que serviam a sua corte pediram asilo a Dom João, e era a hora de embelezar a corte, né? Por isso que Dom João incentiva a chegada desses artistas no Brasil. O tráfico de escravos era muito lucrativo na época, envolvia as classes dominantes. Assim sendo, mesmo com toda a pressão da Inglaterra, da Grã-Bretanha, ela só foi abolida por Dom Pedro II em 1850, o tráfico de escravos, né? Porque nessa época que Dom Pedro II, que Dom João estava no Brasil, já havia uma certa pressão da Inglaterra para rever essa questão. Isso já era debatido, discutido, né? A escravidão já era combatido por algumas nações, inclusive a Inglaterra. Devido à Revolução Industrial, eles entendiam que o trabalho assalariado era o caminho e não o trabalho de escravos. Em 1816, a rainha Dona Maria I morreu e o príncipe regente é aclamado e coroado rei com o título Dom João VI. Dona Maria morre e Dom João é aclamado, certo? Rei de Portugal. Nesse mesmo período da presença de Dom João aqui no Brasil, da família real, o governo sofreu um problema sério, que foi, primeiro, a ideia de que algumas províncias do Brasil não estavam aceitando de bom grado a forma que Dom João governava, porque era muito restrito ao Rio de Janeiro. Havia uma perspectiva sulista, né? E explode algumas revoluções no Brasil. O Nordeste estava sofrendo muito pós-açúcar, algodão, um período de muita crise. E aí surge uma revolução que foi exatamente do período que Dom João estava no Brasil, que é a Revolução Pernambucana de 1817. A partir de 1808, aumenta o número de portugueses na colônia. Esses se beneficiavam muito de regalias, em que os homens da terra não tinham essas regalias. Os comerciantes portugueses controlavam as atividades de importação e exportação, gerando o endividamento e a dependência dos grandes proprietários. Pernambuco, que era um dos maiores centros da época da produção açucareira do Nordeste, estava atravessando uma grave crise em razão do declínio das exportações de açúcar e do algodão, que começa já no século XVII, né? Na concorrência lá contra a Holanda. E esse contexto todo gerou grande seca também, né? Houve uma grande seca que assolou o Nordeste entre 1815 e 1816,
destruindo a agricultura e provocando fome e miséria no Nordeste. A insatisfação popular se intensificou muito nesse período, muito pelos pesados impostos e tributos que Dom João cobrava, que o governo cobrava. E para piorar a situação, havia muita insatisfação porque era cobrado no Nordeste muitos impostos, e a sensação que se tinha é que isso era revertido só para o Sudeste, que isso era destinado só para o Rio de Janeiro. Então, por isso que havia, de certa forma, essa inquietação de boa parte da população do Nordeste, que era mais sofrido devido às várias secas, a crise econômica pós-açúcar, que gerou todo esse cenário. O movimento começava a ser preparado quando o governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, tomou conhecimento e ordenou a prisão dos envolvidos. Porém, os rebeldes conseguiram resistir ao cerco das tropas militares oficiais, e esse fato marcou o estopim da rebelião, que rapidamente ganhou força, e diante disso o governador fugiu, mas foi preso pelos revoltosos, né? A Revolução Pernambucana. Algumas notas aqui interessantes. Os líderes da rebelião chamavam-se Domingos José Martins, José Barros Martins, o apelido era Leão Coroado, João Ribeiro e Miguelinho, esses dois últimos eram padres. As medidas tomadas nessa revolta foi a abolição dos impostos, liberdade da imprensa, e o novo governo seria republicano. Mas como foi o desfecho? Dom João enviou a Pernambuco vários soldados para combater os revoltosos e retomar Recife. Os rebeldes foram cercados e derrotados, alguns conseguiram fugir para o interior, e os principais líderes foram julgados e condenados à morte. O padre João Ribeiro cometeu suicídio, certo? E aí foi a Revolução Pernambucana de 1817. Além de enfrentar essa Revolução Pernambucana, e naquela época o Brasil ainda era colônia de Portugal, então daí você tira que ainda tinha uma ação muito primitiva, né, de violência, de extremismo mesmo. Isso vai durar até o século XX, na verdade, com os coronéis, mas daí você tira como é que era o Brasil, né? Além da Revolução de 1817, Dom João também vai enfrentar a chamada Revolução Liberal do Porto de 1820. Enquanto a família real estava no Brasil, Portugal foi governado por uma junta governativa inglesa que prestava contas a Dom João VI e ajudou a expulsar as tropas de Napoleão das terras lusitanas. Em Portugal, o povo não estava nada satisfeito com tudo isso e passou a exigir o retorno do rei que estava no Brasil. Assim, em 1820, ocorreu a chamada Revolução do Porto. E essa Revolução do Porto, né, era contra o absolutismo do rei, pedia de certa forma, os portugueses não aceitavam, além de todos os danos que a guerra contra a França trouxe, mas eles não aceitavam bem as medidas que Dom João estabelecia no Brasil, que de certa forma tornava o Brasil mais autônomo, né? Se livrando mais dessa dependência a Portugal. As cortes portuguesas, né, faziam um discurso muito forte contrário às medidas de Dom João. E uma das coisas que eles exigiam é que a família real, não só Dom João, retornasse para Portugal, voltasse para Portugal. Os revolucionários passaram a exigir o retorno de Dom João, a aprovação de uma Constituição que seria promulgada em Lisboa e a aceitação da nomeação de 12 pessoas indicadas pelos revoltosos para ocupar os cargos públicos mais importantes e o ministério da época, certo? Então o que acontece? Dom João decide, pressionado pelos portugueses e por ser rei de Portugal, ele decide retornar. Ele aceita as exigências, mas ao invés de voltar toda a família real, ele deixa Dom Pedro aqui como príncipe regente do Brasil, Dom Pedro que era seu filho. Antes de voltar para Portugal, Dom João esvaziou os cofres do Banco do Brasil e deixou seu filho aqui como príncipe regente do país, certo? Ok? E aí começa aqui um momento também muito complicado, porque o Brasil estava muito dividido, porque havia portugueses, brasileiros e, politicamente falando, em alguns grupos mais radicais. E Dom Pedro começa a ser pressionado por alguns partidos para ficar no Brasil, mas havia a exigência das cortes também que ele retornasse. E Dom Pedro decide ficar aqui no Brasil e começa a caminhar para um processo de emancipação do Brasil, de independência, que vai culminar com isso no dia 7 de setembro de 1822, no momento de muita instabilidade de Dom Pedro com as cortes portuguesas, tá? Então foi isso, gente.
período joanino marca essas medidas de Dom João e todo esse cenário político do Brasil. Por mais que ele tenha retornado para Portugal, a permanência de Dom Pedro aqui vai ser muito decisiva para o processo de independência do Brasil, que vai acontecer 2 anos após a saída de Dom João daqui do país. Espero que vocês tenham entendido e um grande abraço.